Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora muito mais cultura e política para você e sua família, 13 horas e 22 minutos no Acre. Vamos aqui registrar o aniversário do prefeito Tião Bocalon, aconteceu anteontem, isso mesmo, dia 18, e da ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, que trocou de idade ontem. Meu amigo Birico, Rui Birico, teve um aniversário no sábado passado, a festa aconteceu lá na fazenda do Pedro Valério, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os detalhes, ok? Porque agora, com o apoio do Ara Super e também do Ara Mix, que juntos compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, eu tenho o prazer de conversar com o presidente regional do Republicanos, aqui no Acre, João Paulo Bittar. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Obrigado, meu amigo. Obrigado prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. Ô, João Paulo, você é muito jovem, certamente já entrou para a história como um dos dirigentes mais jovens aqui do Acre, né? Partidos. Não sei se eu seria o mais jovem. Não, entre os mais jovens. Mas entre os mais jovens, o Léo de com Brito, quando certeza. assumiu o PT, na primeira edição também, acho que ele não tinha 30 anos ainda. Então estamos por aí, vai. É uma grande missão. Sim, muito, muito. Como é que foi, então? Como é que você reagiu quando foi convidado a assumir esse partido? Olha, eu não vou mentir que no começo foi um baque, né? Eu fiquei um pouco assustado. Eu não tinha tido militância partidária na minha vida, então uma grande novidade. Mas eu sou um homem de missões, né? Então foi necessária a minha entrada no partido. O Marcos Pereira, que é o presidente nacional, pediu que fosse eu, inclusive, né? Que a gente já tinha se conhecido, criamos uma relação breve. Então a gente veio para cima e estamos aí aprendendo enquanto faz, né? Legal. O partido já está com a chapa definida para estadual, federal? Já, ou sim. ainda está acertando alguns detalhes? Eleição, você sabe bem como é que é, Muniz, sempre tem detalhe para ser acertado. Sim. Mas o grosso da coisa já foi feito. Né? Como eu assumi o partido já tem um bom tempo, já faz mais de um ano, inclusive, né, que eu estou à frente do partido, então eu trabalhei bastante em cima dessas duas chapas. A gente sabia que a possibilidade de passar a reforma eleitoral era grande, né? Então nós sabíamos que em passando a reforma, montar a chapa seria extremamente difícil, né? Tudo que é novo, normalmente... Às vezes assusta, né? Assusta. Então, eu tive tempo para trabalhar. E como era um partido, o Republicanos no Acre era uma carta em branco. Então, foi fácil dar cores a essa carta, né? E hoje o trabalho já está feito, o grosso da coisa já está feito há um bom tempo, para ser sincero, mas um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, para... né, dar um pouco mais de segurança para os próprios candidatos, para os próprios pré-candidatos. Mas está muito bom o trabalho, graças a Deus. Vamos lá. Como é que está a chapa para disputa à Assembleia Legislativa Estadual? Assim, falar os nomes todos é complicado, mas... Não, sem citar nomes, não precisa. Você pode citar alguns nomes, assim. Ainda bem, porque senão eu poderia acabar esquecendo o outro. Mas você pode citar alguns exemplos, né, de alguém que já teve mandato. Tem alguém com mandato? Hoje nós temos o Wagner Felipe, né? Quando eu assumi o partido, o deputado Wagner Felipe, pastor, né? Ele foi eleito pelo PL, né? Foi eleito pelo PL, sim. A Antônia Lúcia veio como pré-candidata federal e me pediu que abrisse as portas para o Wagner Felipe. Foi um pouco complexo, porque eu tinha feito a conversa com todo mundo, dizendo que não teria mandatário candidato à reeleição. Mas eu sentei, fiz a conversa com os candidatos a estadual do partido, os pré-candidatos, e eles aceitaram, toparam numa boa, sentiram que o nome do Wagner era um nome que vinha para somar mesmo, que é um cara que não tem grandes estruturas. Ele é pastor, né? Ele é pastor, é um cara 10, nota 10, o cara que ajuda mesmo, sabe? Então, justamente pelo próprio perfil do Wagner, não é aquele cara individualista, aquele cara que tudo que vem do mandato ele bota ali e tal, segura só para reeleição. Não, ele é um cara que vem, que soma, que ajuda, já está me ajudando, inclusive, né? Diga-se de passagem. Então, ele foi muito bem aceito. Né? Não foi o que eu tinha acordado no começo com o pessoal, mas todo mundo aceitou numa boa, graças a Deus. Né? Quem é o vice-presidente regional? Vice-presidente hoje é o coordenador da política da Igreja Universal no Acre, que é o pastor Valnei.
né? Inclusive, mandar um abraço aí para o pastor, né, que tem me ajudado bastante também, principalmente nessa relação com a igreja, né? Então, é bem interessante. É um cara que bem bacana, carioca, gente boa. Quem é o presidente do Executivo Municipal? Hoje está em mudança ainda. né? Ainda não tive tempo de mexer, para ser sincero, nos municípios. Né? Então, não mexi. Agora, já está presente na maioria dos municípios? Partido? Eu diria que na minoria, para ser bastante sincero. 10 municípios, se eu não me engano. 10 municípios, dos quais nem todos estão regular ainda. Né? Como eu disse, que eu efetivamente ainda não olhei para as direções municipais. E a chapa para federal? Você conseguiu montar uma boa chapa? Eu acredito que sim. Nós temos hoje, sem sombra de dúvidas, uma das chapas mais competitivas do Estado, né, desse pleito de 2022. É uma chapa que, com certeza, elege um federal e que, muitíssimo provavelmente, elegerá o segundo deputado federal. Essa seria a meta para federal? A meta são 2. Né? E estadual, qual é a meta? Estadual, 3. 3. Né? 2 eu tenho certeza, 3 eu tenho bastante segurança também que elege. Ô, presidente, qual é a sua opinião em relação a algumas mudanças que foram realizadas para a eleição desse ano? Uma delas é o fim, de fato, já estava, né? O fim das coligações proporcionais. Né? Você acha que é mais justo? Olha, tem pontos positivos e pontos negativos, é claro, né? Mas eu particularmente sou a favor, né? Porque o Brasil criou, a política brasileira acabou criando uma gama de partidos enorme. Tudo isso a gente sabe que alguns desses partidos passa debaixo do sovaco de algum ou outro político só para negociar, só para pedir cargo. Acaba tendo proprietário. Exatamente, né? Vira partido de negociação. E isso, a reforma combate isso, vai diminuir essa quantidade de partido. Né? E os partidos que existem, partido que tiver organização, partido que existir de fato, né? Que tiver vida orgânica, não apenas cartorial, né? Exatamente. Esses partidos serão beneficiados, ou seja, o trabalho será beneficiado. Então, isso é sempre interessante, né? Agora, lógico, algumas coisas ficaram mais complexas, né? Por exemplo, o cara que é lá da chapa do Republicanos quer fechar uma parceria com um candidato estadual do outro partido, isso é legítimo, na minha opinião, mas aí a reforma dá uma burocratizada nisso aí. Então, são coisas que dá para ajustar ainda, na minha opinião. A questão da fidelidade, então. É a questão da fidelidade partidária. A fidelidade, na minha opinião, tem que ser a um bloco, né? Se você está ali debaixo de um mesmo guarda-chuva, então tem a fidelidade àquele bloco. Sim. Mas, por exemplo, às vezes o candidato estadual olha para os candidatos a federal e não vê alguém que ele queira efetivamente apoiar. E tem alguém que ele, às vezes, deve um favor, ou então tem uma grande simpatia em outro partido. Laços de amizade, familiares. Aí, isso ficou um pouco mais burocrático. Não é proibido, mas ficou um pouco mais burocrático. Eu acho que isso não precisava, mas... Tá. Além do fim das coligações proporcionais, aí eles criaram agora algo que, talvez para compensar as federações. E aí? Ali foi o seguinte, apagaram com liquid paper e depois quiseram rabiscar de novo, né? As federações eu sou contra. Eu acho que não acho que vem com boa causa, porque você pega... A coligação, ela tinha a intenção, obviamente, de fortalecer esse bloco que se forma embaixo de um guarda-chuva que eu te falei. Já a federação, ela tem caráter mais impositivo, né? Ela vem de cima para baixo. Então, os caras lá em cima, né, os dirigentes partidários, chegam numa negociação, se ajeitam, fazem a federalização, e aí a gente, no Estado, seria obrigado a seguir aquela federalização. Querendo ou não, achando bom. Na grande maioria das vezes... você ia espinhar, né? Você traz um... Então, e a prova do que eu estou falando, de que é estranho, é que praticamente nenhum partido fez, de fato, a federalização, porque cara, nós temos vários estados para você ver se vai dar certo, para você ver se cabe a aliança entre aqueles 2 ou mais partidos, e é óbvio que terão vários estados que vai dar problema, certo? Então... eu não sei se dura, não, a federalização, não sei se dura. João Paulo, quando você fala em estratégia política partidária, política eleitoral,
normalmente os dirigentes em nível nacional, eles não pensam em governadores, não pensam em vereadores nem em deputados estaduais. Eles pensam em deputados federais. Com certeza. Você acha que isso é importante para a nossa democracia? Você me fez uma pergunta um pouco mais complexa. Para ser sincero, eu não tenho uma opinião formada, tão bem formada sobre o assunto. Agora, a representatividade das diferentes ideologias que os partidos trazem é democrático, é bem democrático. Né? Tem um partido que tem ideologia tal. Se o partido vai seguir ou não essa cartilha ideológica, aí é outra questão, vai do eleitor fiscalizar. Né? Não cabe nem tanto aos próprios eleitos. O eleitor que tem que partir para cima e fiscalizar aquilo que ele escolheu, o partido que ele escolheu, o candidato e tal. Mas é interessante, eu acho que traz uma pluralidade ali de pensamentos, né? Então, você acaba tendo que se adequar ao jogo também. Né? O meu presidente nacional olha para cá e ele quer deputado federal. Se eu entregasse para ele um candidato mediano ao Senado, ele não tinha muito interesse, não. Candidato ao governo, também não. Porque o foco é, de fato, crescer dentro da bancada federal. Né? E os republicanos têm feito isso com muita maestria, Brasil afora. Né? Então, a gente vê aí, João Paulo, assim, claramente, principalmente agora, com essa história dos partidos terem uma certa estrutura financeira por dentro, né? Com o fundo partidário. Aliás, o fundo eleitoral. O fundo partidário é uma coisa, o fundo eleitoral. Chamo de fundão. E aí, nesse caso, a maioria dos candidatos, exceto alguns casos isolados, a maioria dos candidatos não leva em conta o estatuto do partido, o programa, o manifesto, está nem aí. Quanto é que vem? Ele quer saber quanto é que vem. Então, os partidos, em sua maioria, acabaram se tornando empresas também. Sim. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como combater esse tipo de político que não leva em conta a ideologia do próprio partido? Fazer com que crie uma nova mentalidade e aí sim a gente começar a refortalecer a nossa democracia através do fortalecimento das instituições, e partidos também são instituições. Sim. De fato, hoje, a própria reforma eleitoral, ela aponta para o fortalecimento dos partidos, certo? Hoje o partido tem obrigatoriamente que ter uma vida orgânica e só existe uma maneira, que é que exista aí uma concatenação ideológica dos eleitos, dos filiados partidários. Né? Então, uma maneira de você remediar isso que você está dizendo é justamente na hora da composição da sua chapa. Né? Eu hoje estou no Republicanos, não era a minha intenção, mas eu estou no Republicanos de corpo e alma, e eu acredito na cartilha do partido. É uma cartilha conservadora, é uma cartilha que respeita os valores que eu sempre defendi. É exatamente a outra pergunta que eu ia fazer. Mas só para finalizar, então, rapidamente, isso é uma coisa que o próprio presidente tem que ter um carinho. Né? Você tem que trazer para dentro da tua chapa pessoas que também caminham desse lado. Facilita o trabalho. Facilita o trabalho. A pergunta que eu faço é a seguinte: o partido é naturalmente liberal, conservador, o Republicanos? Com toda certeza, com toda certeza. Eu diria que é o partido mais pragmaticamente conservador e liberal que existe hoje no país. Mas agora não, num passado recente, quando era ainda PRB, se há de admitir que eles fizeram alianças com partidos de centro e de esquerda. Sim, de fato, isso foi um erro na minha opinião. Né? Se o próprio presidente perguntar isso para mim... Mas eram casos isolados. Sim, foram mais casos isolados, mas mesmo assim eu acredito que deveria ter tido uma gerência um pouco em cima disso, porque eu não acredito que a ideologia mais de esquerda compactue com o que o próprio partido defende. Né? Lógico que o partido se reciclou um pouco na mudança de PRB para Republicanos, ele adotou uma postura mais que os próprios dirigentes pediam, né? Que as pessoas que estavam ali dentro mesmo pediam uma postura mais assim, e o partido adotou um pouco mais isso aí, né? Então eu me sinto hoje confortável para estar aqui dentro. Ô, João Paulo, não é questão de satanizar um lado e endeusar o outro, cada um tem a sua ideologia, a gente tem que respeitar. Claro. Mas você sonha com o dia em que o partido de esquerda só vai se aliar com o partido de esquerda, partido de direita só com o partido de direita? Olha, sim. Ou esse carnaval ainda vai continuar, essa salada ideológica?
Olha, o fortalecimento dos partidos, né, e das ideologias partidárias trabalha um pouco a favor disso, né, a favor do que você está dizendo, que seria o certo. Né? Eu acho que vamos dizer assim, as pessoas criticam muito a polarização, né? A polarização é ruim, é ruim, é ruim. Cara, a polarização nem é ruim nem é boa, a polarização ela só existe. A polarização, para mim, é uma prova de que as pessoas... o bipartidarismo está chegando para ficar. Eu acho que foi tão satanizado nos anos 70 e 80, e aí depois chegaram à conclusão de que esse monte de partido parece que não faz muito bem a democracia. Não. A quantidade de partidos nasceu de uma ideia que poderia ser positiva, né? Justamente para o que você tem aí, todas as ideologias, todas as vertentes ideológicas representadas, mas acabou que virou negociação. Né? Infelizmente. Sabemos bem disso, a gente vê coisa feia acontecendo. Mas eu acho que agora começou a remediar isso aí. Então eu vejo isso com bons olhos, sim. E é o que o eleitor quer. Hoje em dia, essa história do candidato que fica em cima do muro, que não é nem isso, que não é nem a favor, nem contra. O outro que fica de galho em galho, como macaco, em cima do muro como... O eleitor não quer mais isso. O eleitor quer olhar para o candidato, ó, você é a favor ou contra isso aqui? Você é conservador? De forma bem clara e definida. Exato. Ó. Esse aqui é a favor do aborto, esse aqui é contra o aborto. O eleitor quer saber disso. O eleitor não quer mais esse negócio do tal. Lógico, isso é a minha opinião, não sou o sabe-tudo para estar dizendo. Mas é o que eu enxergo, né? Eu faço política desde menino. Eu entendo que o eleitor ele quer saber quem é o candidato. Você tem defendido esse debate internamente? Ah, claro. E qual é a reação dos aliados? Olha, eu não diria que 100%, mas a grande maioria dos candidatos, eles estão bem confortáveis com a maneira que a gente está tocando as coisas lá dentro, né? Eu converso muito, eu peço muita opinião, até porque eu sou novo, então seria extremamente arrogante da minha parte eu chegar lá e sair impondo tudo, né? É lógico que tem algumas coisas que eu não abro mão, que eu não poderia abrir mão, evidentemente, para que não exista uma descaracterização do partido, né, da forma que a gente entende que ele deveria ser tocado, mas as decisões do dia a dia eu tenho que conversar, né? E as pessoas elas estão muito tranquilas. Eu acredito que qualquer candidato do Republicanos que você conversar hoje, ele está se sentindo bem confortável dentro do partido. Eu não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém em maus lençóis. Mas aconteceu isso agora na eleição municipal em 2020, aqui. Eu vou citar o caso, depois eu quero a tua opinião sobre isso. Teve candidato do partido A que votou no candidato do partido B. Candidato do partido B votou no candidato do partido A. Na sua opinião, ô presidente, isso é democracia ou é anarquia? Excesso de democracia ou é anarquia? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Ou não é nenhuma coisa? O que você vai dizer então? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos para continuarmos a conversa aqui com o João Paulo, presidente regional do Republicanos. Agora são 13h40 no Acre. Até já.